É isso aí, meus alunos. Voltando aqui para a nossa revisão, estamos falando sobre hábitat e nicho ecológico. Como eu falei lá no início da aula, dentro da ecologia, a gente estuda os seres vivos e a sua relação com o meio ambiente. Afinal de contas, nós somos partes inseridas no meio ambiente. Quando eu digo nós, eu estou falando nós seres vivos, tá bom? Seja bactéria, seja fungo, seja vegetal, seja animal, seja protozoário, ok? Por isso eu falo nós, porque nós somos animais. Então, existem algumas necessidades que a gente precisa obter do meio para que a gente consiga sobreviver. Uma delas é a questão da nossa morada, que é onde vai se encaixar a parte do hábitat. Eu preciso de um local que me ofereça proteção, basicamente, tá? Proteção, alimentação e condições de moradia em si, tá? Como se fosse a minha casa mesmo, o meu espaço para que eu possa dormir, para que eu possa fazer as minhas necessidades do dia a dia, tá bom? Esse local aonde eu vou me encontrar, joga na tela, e onde eu vou morar, ou um indivíduo vai morar, é o hábitat. É o espaço físico em que o indivíduo se adapta para a sua sobrevivência. Esse espaço físico, ele não é unicamente o ideal para que eu more. A esse espaço físico é preciso estar associada outras características, como eu falei, né? Temperatura, enfim, alimentação, condições para que eu more ali. Beleza. Agora, esse animal, ele mora num determinado local, porém, ele interage com muitos outros fatores ecológicos. Além do clima, né? Além da questão da alimentação que ele necessita, ele vai precisar o quê? Ele vai precisar se reproduzir, ele vai precisar matar para poder sobreviver, ou ele vai precisar se proteger para poder sobreviver, ou ele vai se alimentar de animais grandes, ou ele vai se alimentar de animais pequenos, né? Se ele não estiver nesse local, que tipo de desequilíbrio isso pode acontecer? Ou se tiver demais dessa espécie nesse local, que tipo de desequilíbrio vai acontecer, caso seja, né, mais ou menos desse indivíduo, entendeu? Então você consegue perceber que, diferente do hábitat, inclusive o próprio hábitat dele é um fator para o nicho ecológico, faz parte do nicho ecológico. Então, a gente tem como nicho ecológico o indivíduo e sua relação com os vários fatores necessários para a sua sobrevivência, tá bom? O hábitat não, é simplesmente onde ele mora. Então, basicamente, é isso. Não tem o que a gente ficar falando. É uma aula muito conceitual, pessoal. A gente ficou debatendo a situação durante a aula todinha, mas conceitualmente é isso, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Não se confunda, é mais simples do que você pensa, tá? A gente mostrou, inclusive, algumas definições de nicho um pouco diferentes na sua escrita, mas na prática elas querem dizer a mesma coisa, tá bom? Então, você se liga aí para você não confundir um termo com o outro e achar que é tudo a mesma coisa e acabar interpretando uma questão aí de forma errada. Tá bom? Vamos lá então para a nossa atividade? Joga lá. Então é isso. Falamos sobre nicho ecológico e hábitat. Você deve estar aí careca de saber o que é um e o que é outro. Agora, o que você precisa saber ou fazer é justamente você conseguir entender dentro de um determinado contexto quando se trata de um e quando se trata de outro. É por isso que a gente vai para a nossa atividade. Vamos para a nossa primeira questão para exercitar essa situação aí em uma avaliação. Vamos lá, joga na tela. 1. A atividade e o modo de vida de cada espécie, modo de vida.
Isso aqui são palavras-chave também, tá, pessoal? Quando ele não se refere a nicho, você vai ver modo de vida, forma de sobrevivência, enfim, algo nesse sentido. Tá? Isso já indica algo que ele está falando sobre nicho. Repetindo, a atividade e o modo de vida de cada espécie em seu habitat são referentes ao seu nicho ecológico, mas pode ser definido também como um conjunto de diversas variáveis ambientais. Identifique quais são as variáveis que exercem influência no nicho ecológico, no nicho ecológico das espécies. Enfim, a resposta é essa. Eu achei que viriam algumas alternativas aqui, né, pessoal? Eu confundi aqui, eu pensei errado. Mas, enfim, o hábitat e o nível trófico que ocupam na cadeia alimentar, o grau de adaptação aos fatores limitantes como umidade, né, pH, tipo de solo, e na necessidade de reprodução, a escolha de tocas, né, para sua morada, por exemplo. Então, isso são variáveis que influenciam no modo de vida de um determinado indivíduo, de uma determinada espécie. Quando ele fala aqui, o hábitat é um fator que influencia, o nível trófico que ele ocupa na cadeia alimentar é outro fator. Quais são os níveis tróficos, pessoal? Lembra? Produtor, consumidor e decompositor. Ok? Se ele for um produtor, ele tem um grau de importância. Se ele for um consumidor, ele tem um outro grau de importância, ou seja, um outro tipo de função naquele ambiente. E se ele for um decompositor, continua tendo outro. Cada um dentro do seu nível tem sua determinada importância, né? A sua determinada função. O grau de adaptação aos fatores limitantes, né, que são a questão do clima, condições do solo, enfim. Tá? Enfim, essas necessidades básicas para que ele sobreviva em um determinado local. Isso são variáveis que influenciam na sobrevivência dessas espécies. 2. Em ecologia, o espaço físico, em conjunto com os fatores abióticos, que condicionam um ecossistema é denominado hábitat. Agora aqui, quando fala o espaço físico, aqui eu não estou falando de relação com ninguém, eu estou falando de espaço, local, né, de fato. Tá. Em conjunto com os fatores abióticos, que condicionam o ecossistema é denominado habitat. Beleza. Os hábitats podem ser classificados em naturais e artificiais. Para a conservação, existiu... Para a conservação... Para a conservação de várias espécies, muitas são direcionadas aos hábitats artificiais. Que fatores podem ser considerados relevantes à adaptação dessas espécies em um cativeiro? O que eu preciso fazer para eu criar um hábitat artificial para uma determinada espécie? Primeiro, eu tenho que conhecer a ecologia desse ser, né? Não adianta eu ser um animal aquático e eu colocar ele lá num ambiente artificial com um balde d'água, né? Dificilmente ele vai sobreviver ali dentro daquilo, enfim. Eu tenho que, de alguma forma, mostrar para esse animal que ele está sendo criado num ambiente propício para o seu desenvolvimento. Então, a manutenção da alimentação e a reprodução são fatores, né, que eu preciso estar atento também. Além da questão de eu precisar reproduzir condições favoráveis à sobrevivência dele, tentando imitar o meio natural, né, eu também preciso o quê? De alguma forma, tentar manter a alimentação típica daquela espécie, né, e a reprodução. Até porque esses animais, quando eles estão em ambiente natural, eles tendem a ter mais facilidade para reproduzir. Quando não é no ambiente natural, isso às vezes precisa ser induzido
precisa ser trabalhado para que esse animal ele se sinta à vontade, né, para poder aceitar, por exemplo, o macho, a fêmea, né, com relação ao macho. Então, existe tudo isso que na natureza seria naturalmente, mas dentro de um cativeiro, às vezes precisa de usar de algumas técnicas para que isso ocorra, né, de uma forma mais tranquila. Questão 3. Quando o hábitat é destruído, uma população é obrigada a migrar para outra região. Entretanto, nem sempre o novo ambiente é adequado às suas condições de vida. A destruição de um hábitat é uma das principais causas da perda de biodiversidade. Cite os processos decorrentes da atividade humana que pode causar esse processo. Bom, essa questão aí ela é bem assim sucinta, né? São 4 fatores que a gente até viu durante a aula. E eu até lembro que eu falei sobre a questão de que a maioria dos processos decorrentes da atividade humana acabam influenciando, né, em vários nichos ecológicos, né, em vários hábitats, enfim, acaba influenciando no ambiente. Tá bom? E principalmente o crescimento das cidades, desmatamento, abertura de estradas, expansão agropecuária, né? Ou seja, ali, devastação para criação de pastos, né? Para gado, para comercialização de gado. Então, tudo isso são fatores que acabam destruindo a biodiversidade, que acabam influenciando no desenvolvimento da biodiversidade, né? E isso automaticamente por quê? Porque quando eles devastam uma situação, uma área para construir um condomínio, por exemplo, ali ele está acabando com vários hábitats, com vários nichos ecológicos, né, que estavam se desenvolvendo naquele determinado local. Esses animais, por falta de local, ali da sua casa foi destruída, eles podem migrar para outras situações que não vai oferecer as mesmas condições de vida para eles, e isso vai fazer com que essas espécies, dependendo da intensidade, né, dessa ação antrópica, até pode ser extinta, e dependendo de qual seja a espécie. Muitas vezes podem estar em jogo aí algumas espécies exclusivas de determinados locais, que se elas forem extintas dali, dificilmente elas serão encontradas em outras partes, né? Então, tudo isso influencia. 4. A 4ª e última questão, pessoal. Deixa eu botar logo aqui as alternativas. Vamos lá. Uma espécie de anfíbio apresenta a fase larval aquática e onívora, e fase adulta terrestre e carnívora. Nessa frase, encontramos os conceitos de teia alimentar e habitat, biocenose e pirâmide de energia, hábitat e nicho ecológico, ecossistemas e biocenose, teia alimentar e nicho ecológico. Então, ele está querendo saber, deixa eu ler aqui de novo a questão, tá? Uma espécie de anfíbio apresenta a fase larval aquática, tá? E onívora, e a fase adulta terrestre e carnívora. Na frase, encontramos os conceitos de hábitat e nicho ecológico. Isso aqui é bem óbvio, pessoal. Por quê? Porque foi o que a gente estudou agora, né? A gente vê que se ele está na fase larval aquática, né? Fase larval aquática, ele está dizendo o ambiente onde ele se encontra, né? E cadê? Ele fala aqui, ó. Primeiramente, ele aborda o ambiente. A fase larval ele é aquático e na fase adulta ele é terrestre. Então está falando de hábitat. Quando eu digo onívoro, eu estou falando de relação desse animal com o ambiente, que é do que ele se alimenta. Aí, ou seja, ele já começa a influenciar no ambiente, né? Essa informação já é a influência dele. Ele se alimenta de quê?
tanto de vegetais quanto de pequenos micro-organismos que estão ali na água. Já quando ele cresce, ele já passa a ser carnívoro, entendeu? Então ele vive na água e de alguma forma ele vai influenciar na comunidade ali. Por quê? Porque ele vai se alimentar de algumas coisas que estão ali. Só que quando ele está adulto, ele já, fora da água, ele já se alimenta de outro tipo de alimentação, que é carnívoro. Então muda a relação dele com o ambiente. E essa relação com o ambiente a gente chama de nicho ecológico, que no caso aí é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então. Essa foi a nossa aula sobre hábitat e nicho ecológico. Beleza? Não confundam. Hábitat é onde ele mora, nicho é o que ele faz, é a relação dele, do animal, com os fatores ambientais do ambiente. Beleza? Vamos lá.